orar essa noite em nome de Jesus. Eu tenho certeza, convicção, que Deus preparou algo muito especial para nós essa noite, amém? Ele vai falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa estar aí, tocando, visitando cada um na sua necessidade, naquilo que você tem apresentado diante do altar do Senhor. Que Deus possa te, nesse momento, recompensar na tua vida, amém? Com a presença dele. Olha a sua Bíblia, no livro de Romanos, lá no capítulo 12, amém? Texto bastante conhecido. Eu vou ler só a parte B do versículo 2 do capítulo 12. Bastante conhecido. Eu já vou ler para a igreja enquanto vocês abrem, mas não deixa de anotar, não deixa de ter a sua Bíblia em mãos, ou no celular, ou o livro, a palavra do Senhor, que ela venha estar aí diante dos seus olhos, amém? Diz a palavra, diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 2, parte B do versículo, capítulo 12, parte B do versículo 2. Transforme-se pela renovação de sua mente. Diga assim comigo, eu preciso ser transformado, deixar Deus transformar, permitir que Deus renove a minha mente. Amém? Olha que tremenda essa palavra aqui, Paulo trazendo alguns ensinos para aquele povo, naquele momento, naquele lugar. E ele dizia assim, apresentei diante do Senhor como sacrifício vivo. Ele pediu algo especial, algo que venha além das nossas condições normais. Ele pediu algo do Espírito. Só tem uma maneira de eu deixar minha mente ser transformada por Deus através do mover do Espírito de Deus e a minha fé em ação. Nós estamos na segunda semana numa campanha onde diz, Senhor, renova a minha fé. E é uma das maneiras principais da minha vida da minha fé ser renovada em Deus é ter uma fé ativa na presença do Senhor. E aqui Paulo chama a atenção daquele povo e fala, olha, apresente diante de Deus, se oferecendo a Deus, para que Deus possa trabalhar em vocês e trabalhar através de vocês. Uma convocação muito profunda, porque nós dizemos ali que todo mundo repete, né? As pessoas sabem de qual o Salmo 23. Declara assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu te pergunto essa noite, será que realmente o Senhor é o nosso pastor? Que nada nos faltará, isso é fato, Ele conduzir na nossa vida. Mas se você ler alguns versículos ali do Salmos 23, ele vai dizendo, Ele me leva, Ele me conduz, Ele me alimenta. Há um processo de eu me oferecer a Deus e deixar Ele trabalhar na minha vida. A ovelha ela está sujeita ao seu pastor. Ela ouve a voz do pastor. Ela permite que o pastor a alimente. Ela permite que o pastor a conduza. Sabe, a Bíblia fala que Ele nos leva diante dos nossos inimigos e nos honra. A presença do pastor na nossa vida é uma total dependência da ovelha do pastor. Ela é alimentada por Ele, ela é conduzida a pastos verdejantes, tudo Deus. Será realmente que eu tenho deixado Deus trabalhar na minha vida? Por isso Paulo fala assim, ofereça a tua vida, as tuas razões, como um sacrifício vivo para o Senhor. E no decorrer desse texto ele vai citando várias situações, uma delas é uma fé em ação. Se eu quero uma fé renovada, eu tenho que fazer ela se mover. Jesus Cristo, todas as vezes que ele operava um milagre, ele falava, vá, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te curou. Deus gosta, Deus espera de nós uma fé em movimento. Nós queremos tanto receber de Deus, eu fiquei tão impactada quando começou esse processo das igrejas, dos templos, né? Dos templos serem fechados e nós continuamos trabalhando, arrecadando alimento para socorrer algumas famílias que estão necessitadas. E quando nós começamos, eu fiquei impactada por Deus, porque as primeiras pessoas que botaram o pé na igreja para abençoar, eu fiquei observando, falei, Senhor, olha a fé desse povo. A Bíblia fala que a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu espero em Deus. A minha fé, para ser renovada, ela tem que ser uma fé em movimento, em serviço ao Senhor. É o que Paulo fala. Cada um tem um dom. Nós fazemos parte de um corpo onde Cristo é o líder desse corpo. E cada um na sua função, ninguém é melhor do que ninguém.
Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua função dentro do corpo. E essa fé em ação, uma vez ela está em movimento, ela certamente será renovada. Quer renovar a tua fé? Se lance a fazer a obra do Senhor. Quer renovar a sua fé? Se lance a atender o chamado de Deus na tua vida. Quantos ministérios aí apagados, tantos ministérios aí que não se movem, e Deus quer renovar a tua fé através do seu ministério. O salmista chega a dizer, no momento difícil que ele estava escondido, em refúgio de alguns inimigos, ele chega a dizer: Senhor, gere em mim a alegria da tua salvação. Senhor, como eu quero, como eu desejo estar no templo para adorar o teu santo nome. A minha fé em movimento, ela será renovada. E eu lembro que naquele dia, quando nós fomos receber os alimentos na igreja, as primeiras pessoas que chegaram ali eram pessoas que estavam desempregadas em função da pandemia. Eram pessoas que estavam dependentes do comércio aberto e todas as portas do comércio fechadas. E as pessoas chegaram com alimento. As pessoas chegaram com a provisão. Glória Essa é uma fé em ação. Aleluia. Como não se renova uma fé dessa? Glória a Deus. Você, na sua despensa, você tem 2 pacotes de arroz. Você tira um pela fé. Essa fé é renovada nessa atitude de fazer algo para o reino de Deus. Paulo ressalta nesse texto. Cada um tem uma função. Um é para o ensino, outro é para ministração da palavra, outro para o evangelismo, outro no ajudar. E Deus, ele também ressalta logo nos próximos versículos, fala sobre o amor. Como eu quero uma fé renovada se eu não exerço o supremo amor que vem de Deus. A Bíblia fala em Romanos 5,5 que esse amor já foi derramado. Sempre que eu ministro nessa palavra, eu gosto de ressaltar. Ele não foi colocado, ele não foi gotejado, ele foi derramado nos nossos corações. Aleluia. Deus se preocupou em preencher toda a parte do nosso coração com amor. E esse amor pelo outro. Sabe, nós vivemos um período, pastor Vladimir, ele sempre ressalta que Deus nos permitiu, né? Ele não nos colocou nessa situação, mas dentro da situação que nós estamos, Ele nos permitiu para que nós pudéssemos desenvolver mais o amor. As pessoas são muito egoístas, todo mundo quer saber do seu, ele quer preocupar com aquilo que é seu. Se ele for conversar, é o seu assunto. Se ele for pregar, se ele for dirigir, se ele for para algum foco, é dentro daquilo que é importante para ele. Sabe aquela pessoa que chega, tá todo mundo, né? Eu já vi muitas histórias dessa, você com certeza também deve ter escutado uma história dessa. Aquela pessoa que chega e vai fazer a sua refeição e esquece quem vem atrás. Se você não correr, você fica sem nada. Já viu isso na sua vida? Muitas pessoas já passaram por isso. Pessoas que não se preocupam. Eu tenho uma neta, gente, é preciosa. Quando ela está na minha casa, ela vai saindo para a cozinha para beber água. Ela volta e pergunta: alguém quer água? Se por acaso nós tivermos desapercebido, ela pergunta o nome do avô, do tio, da tia, meu nome. Alguém quer água? Essa preocupação do outro é o exercer a sua fé. Tiago chega a dizer: apresenta-te a mim, pastor, a sua fé sem obras, e com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Sabe, é importante eu me preocupar com o outro. Isso é uma fé renovada. Aleluia. Você quer uma fé renovada? Deixe Deus transformar a tua mente essa noite, em nome de Jesus. Às vezes nós entramos e saímos da nossa casa sem preocupar com o outro. Às vezes nós entramos com todas as nossas coisas ali pautadas diante de nós, mas não olhamos quem está do nosso lado, querendo um olhar, uma palavra, sabe? Somos capazes de sentar numa mesa, fazer uma refeição e estarmos sem saber se a pessoa vem, se não vem, não temos uma preocupação. E Paulo fala aqui desse amor, lá no versículo, a partir do versículo 9, ele fala do amor sem egoísmo. Isto é renovação da tua fé. Quando você começa, ele fala que o servo de Deus ele tem que ser um bom hospedeiro, ele tem que se preocupar. Eu quando vejo essas pessoas que lançam ali, vão lá na cesta básica, e muitas delas que vieram, já foram lá levar a cesta, já foram lá suprir novamente. Outras precisaram usar a cesta, depois vão lá repor, colocam muito mais superabundante, porque não tem como Deus não agir, não se mover numa fé operante dessa. Você quer ter sua fé renovada? Então coloque ela em ação.
Não é uma fé de palavras, é de atitude. A mulher do fluxo do sangue, ela sabia que no meio daquele lugar que ela estava, ela não poderia tocar em Jesus, que ela estava numa condição dentro daquele lugar como imunda. Ela estava no meio da multidão. Na verdade, às vezes eu vejo pelos olhos da fé. A palavra de Deus diz que ela tocou na orla de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus passava, ele ia tocando e as pessoas iam sendo curadas. Há uma ação recíproca quando você toca no Senhor. Vai e vem. É glória que vai, é glória que vem. Movimente a sua fé. Sirva a Deus com fervor, com com entusiasmo, sabe, com prazer. Quando você chegar diante a presença de Deus, sinta a vontade de alegrar o coração dele. Ele chega a dizer que quando eu renovo a minha mente, quando eu me ofereço como um sacrifício, quando eu me dou para que Deus me molde e me use da maneira que ele quer usar, a vontade dele se cumpre na minha vida. E a vontade de Deus nas nossas vidas, ela é boa, perfeita, não há nenhuma deficiência. E ela é agradável. Aleluia. Às nossas vidas e ao coração Glória de Deus. Pega essa sua fé e começa a movimentar. Ouvimos muitas pessoas que curtiram. Eu lembro que o diácono Luiz Gabriel botou as cestas, lançou nas redes sociais, as pessoas curtiram. Mas poucas se moveram do seu ambiente para fazer algo. Você pode pegar a sua fé e botar em ação. Paulo cita nesse texto aqui. Se alguém está precisando de roupa, se alguém está precisando de alimento, eu chego e falo, vou estar orando por você. Quem está com fome quer comida. Nós estamos numa época de frio agora, que agora está quente pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós estamos numa época de frio agora. Quem está com frio precisa de um agasalho. Que fé é essa de curtir em redes sociais? Eu posso curtir, me levantar e fazer algo. Você tem uma fé renovada em Deus? Então se lança e trabalha no reino de Deus. Se mova para o reino do Espírito Santo. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Deixa ele fazer. Fala, Deus, eu quero ter uma fé ativa. Eu quero ter uma fé de resultados, não fé de palavras. Se você falar com qualquer um aí, você crê em Deus, a pessoa precisamente ela fala, eu creio. Quem crê tem uma atitude de fé. Aleluia. E a fé é em movimento. Glória a Deus. O que você tem feito para o reino de Deus? Talvez você fale, pastor, eu tenho tirado alguns minutos para orar pela minha vida. É fácil. São as minhas causas, são os meus interesses. Mas quantos minutos você tira para orar pela vida de alguém? E o fato de alguém orar muito ou pouco, Paulo também fala sobre isso nesse texto, não faz a pessoa melhor. Ela faz parte de um corpo, ela tem um dever nesse corpo, ela tem uma posição. Isso não faz ela melhor nem melhor. Faz simplesmente um cumprimento da palavra do Senhor, daquele que é o cabeça, daquele que está guiando e coloca o corpo em movimento. Mas eu necessito tirar um tempo da minha vida, exercer a minha fé orando pelo outro. Sabe, eu sempre coloco no grupo de oração da meia-noite, lembra as irmãs, lembra quando Jó foi mais abençoado, a Bíblia diz que ele foi ricamente abençoado. Deus restituiu além daquilo que ele tinha perdido, quando ele tirou um tempo para orar pelos seus amigos. Nós oramos muito pelas nossas causas. Eu tenho orado, pastor, orado pela minha vida financeira, espiritual, emocional. Mas quanto tempo você tira para orar pela família de alguém? Por alguém que está do seu lado? Por aquele filho trabalhoso? Por aquela mãe agitada, estressada? Por aquele pai impulsivo? Quanto tempo você é intercessor dentro da tua casa? Aleluia. Vamos começar na primeira igreja. Glória a Deus. Essa é uma renovação. Então Paulo fala, a partir de hoje, renova. Eu fico tão assim, agraciada com a palavra do Senhor, quando ele fala da renovação da misericórdia, porque ele sabia que todo dia nós temos de uma porção diferente. Ele tem nos dado condição de termos uma fé ativa nova todo dia. Ele fala, minha misericórdia se renova a cada manhã. Ela se faz nova, adequando a cada necessidade de cada um, que esse texto também fala, mediante a fé de cada um. Deus quer fazer coisas preciosas em nossas vidas. Aí nós, Senhor, renova a minha fé. Ele fala, mova-se, põe em ação, tenha uma atitude, levante, clame, ore, aprenda a fazer a obra de Deus.
Já parou para pensar quantas pessoas aí fora estão precisando de uma palavra, um conforto, de uma palavra simplesmente falar, eu estou com você nessa situação, de um alimento, de uma atitude. Vamos abrir em Tiago, para não ficar só nas minhas palavras, eu gosto muito desse texto. Aleluia, Tiago capítulo 2, lá no versículo 14, que eu já citei, mas eu quero ler com a igreja, fala assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Eu quero a minha fé em ação. Amém? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessidade de roupas e alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-te e alimenta-se, até satisfaça-se. Se, porém, não lhe der nada, o que adianta isso? 17. Assim também a fé, por si só, e se não for acompanhado de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aleluia. Sabe que eu preciso, e para ter uma fé renovada, é buscar em Deus. Glória a palavra a Deus. do Senhor diz, persevere em oração. Sabe? Eu preciso colocar o meu coração em Deus, ter uma vida perseverante em oração, uma busca constante na presença de Deus, não recuar daquilo que Deus preparou para mim. Pegue novamente seu livro aí, Romanos, capítulo 12, fala bem assim no versículo 10. O que Deus pode responder para você essa noite. Estou nessa campanha, segunda semana, e eu preciso de uma fé renovada. A nossa motivação, o avivamento não é no gritar, não é no pular, não é no falar alto. O avivamento ele vem de dentro para fora. Aleluia. Versículo 10 de Romanos capítulo 12 diz assim, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Aí ele fala, seja fervorosos em espírito. Aleluia. A Bíblia fala que o tímido em espírito, esse não herdará o reino de Deus. O fervor espiritual, o prazer, a alegria, sabe? Aquela graça de servir ao Senhor, uma alegria em cantar, uma alegria em dançar, uma alegria em trazer a palavra, sentir um prazer de estar adorando a um Deus vivo que recebe o louvor da sua igreja. Aí ele fala assim, sirvam ao Senhor na alegria e na esperança. Sirvam ao Senhor com alegria. E na esperança sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. E tratem todos com hospitalidade. Então a oração e a perseverança demonstra a minha fé em Deus. A minha confiança em Deus é quando eu persevero orando. Quando eu paro de orar, quando eu paro de ler Bíblia, quando eu paro de meditar na Bíblia, eu não estou com a minha fé ativa. Então, às vezes eu estou pedindo, Deus, renova a minha fé. Ele fala, renova a sua comunhão para com o teu Deus. A minha comunhão com Deus, através de uma vida de oração, através de uma vida de louvor, de reconhecimento dele, isso vai renovar a minha fé. Aleluia. Então, persevere orando. Glória Sabe, persevere buscando. Nós estamos no meio da tribulação, mas continue. Esse hino que foi cantado aqui, a minha fé, o meu amor não são maiores do que os meus problemas. Eu não vou recuar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu sei que Ele é um Deus vivo. Então que você, para Senhor, eu quero uma fé renovada. Eu vou te dar situações simples e práticas e desafiadoras. Por isso, Paulo começa o texto falando assim, apresentai-vos como sacrifício vivo. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Eu observo a minha vida. Às vezes você está com o celular do lado, ou com outro material do lado, ou até um livro, ou qualquer coisa, ou televisão, aí está a Bíblia. A Bíblia sempre vai ficando, entendeu? Se você não tiver uma disciplina, se você não se policiar, você deixará sempre lá para depois, sabe? Nós precisamos ter na nossa vida aquela devocional, precisamos disso. Desse momento de oração, um momento de leitura bíblica, um momento de adoração a Deus,
o momento de conversar com Ele, separar. Eu sempre cito esse texto que ele fala muito no meu coração, e hoje eu citei na postagem, Efésios 6,6, e Deus falou, Mateus 6,6, e Deus falou comigo diferente esse dia através de uma serva do Senhor. Quando eu entro no quarto e fecho a porta, a presença de Deus está ali, Aleluia. já me observando em secreto. Às vezes nós sentimos sozinhos, né? Rejeitados, esquecidos. E esse texto fala que Deus está ali, me observando Aleluia. em secreto. Sabe quando você entrar no seu quarto e fechar a porta, olha para o alto e fala, Deus, eu estou aqui. E creia, põe a sua fé em ação, creia que Ele está ali. Glória a Deus. E aquilo que você precisar, da maneira dele, vai ser o melhor, o agradável e o perfeito na tua vida. Então entre no teu quarto, chame Deus e fala, Senhor, converse com Ele, me faça a ter uma fé renovada em Ti. Nós também louvamos aqui o texto que fala, Efésios 6,10. Eu renovo as minhas forças no Senhor. Filipenses fala, eu posso todas as coisas porque é Deus quem me fortalece. E como é que eu posso estar em Deus? Através da palavra, através da oração, da santificação e da minha fé em obras. Aleluia. Não escute mais que as pessoas estão fazendo trabalhos sociais e você achar bonito. Faça bonito. Levante de onde você estiver. Oh, glória. Doe uma questão financeira, um valor financeiro. Doe um alimento. Vai na sua despensa, pega um pacotinho de café, de feijão. O feijão não é tão caro, não é não? Qualquer coisa que você pegar, você vai trazer a felicidade a alguém. Sabe? E depois, como também Paulo diz nesse texto de Romanos, há uma alegria no nosso coração quando nós podemos fazer a obra e servir o nosso irmão. Que você possa falar, Senhor, nesse segundo dia de campanha, eu sei que muitas coisas Deus fará até o final dessa campanha, porque foi Ele que colocou no nosso coração. E esse Deus que colocou, Ele vai fazer maravilhas. Aleluia. Mas eu preciso, como eu coloquei hoje no texto, eu preciso estar dentro dessa campanha. Glória a Deus. Eu preciso me dedicar a ela de segunda a sexta, para quando chegar na próxima sexta, eu ter apresentado em oração, perseverando, independente da circunstância. E quando eu chegar a falar, Deus, transforma minha mente nessa manhã. Começa a se enquadrar. Fala, Deus, eu me ofereço a Ti. E seja ovelha do seu pastor. Ele conduz, Ele alimenta, Ele mata a sede, Ele te honra. Deixa Ele fazer por você. Talvez você está esperando ser honrado e conhecido por homens. E Deus está falando, quem vai te honrar sou eu. Aleluia. Só se renda na vontade do Senhor. Glória Ofereça a como Deus. sacrifício vivo. E deixa Deus transformar a tua mente a cada Aleluia. dia. Esse é um processo diário até o dia de Cristo Jesus. É um processo lento. Sabe, eu vou contar um testemunho rápido para poder encerrar a ministração dessa noite. Essa semana aconteceu algo simples na minha casa. Minha casa é uma bênção. Eu tenho homens maravilhosos nessa casa para a glória de Deus, homens de Deus. Eu louvo a Deus porque são homens de Deus, com suas limitações, mas quando se trata de Senhor, homens de Deus. E uma situação chegando naquela correria, aquele fragor das compras em casa, eu fiz um comentário, até um tom de brincadeira, mas muitas brincadeiras nós fazemos um tom de provocação e nós não percebemos. E Satanás, ele é um oportunista para distorcer palavras e gerar situações que geram contendas. E quando eu entrei na casa, que eu fiz um tom de brincadeira, eu vi que eu ofendi alguém, cheguei para essa pessoa e falei, me perdoa. Eu não quis falar isso. Não, tudo bem, não tem problema. É que em casa a gente não tem esse hábito de ficar um de mal do outro, fica até chateado, mas rapidinho passa, nem coceira. E quando aquela situação veio, e eu pedi perdão, as cadeias caíram por terra. E eu falei no meu coração, Senhor, se essa situação tem gerado contenda na minha casa, eu me coloco na posição que a partir de hoje nunca mais essa situação. Ah, pastora, mas aí a senhora sempre vai fazer, a senhora sempre vai tomar essa postura? A Bíblia fala que depender de mim, que eu possa gerar paz com todas as pessoas, eu vou gerar.
Eu posso abrir mão. A Bíblia fala que apresentei como sacrifício, servir a Deus. A Bíblia fala que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é conquistado o quê? Por esforço, e só se apodera dele quem se esforça. Então é necessário eu me oferecer, falar, Deus, eu me ofereço a Ti como sacrifício vivo. Eu abro mão das minhas razões, tudo aquilo que é importante para mim. Peça ao Senhor essa noite, assim, eu quero fechar só com essa palavra. Peça ao Senhor, Deus, tira de mim todo egoísmo. Às vezes nós pensamos só em nós, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, profissional, na nossa vida espiritual, emocional, só pensamos em nós, pense no outro, sabe? A minha neta, faça que nem ela, quando for fazer algo, lembre de alguém, vê se alguém está precisando. Quando for comer um prato de comida, você viu alguém postando, não interessa de qual igreja, qual lugar que foi, alguém postou ali, lembre que você pode dar um pacote de arroz, você pode ajudar financeiramente, não só veja e bata palmas, levante e seja as palmas para você, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, amém? Passar para a pastor Vladimir está fazendo a ministração final e que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa nessa noite ser renovado na tua mente e ter uma fé ativa, uma fé com obras que agrade ao Senhor, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família em nome de Jesus.